Olá, meus amores! Hoje eu quero trazer aqui um bate-papo para mostrar de maneira fácil como surgiu, onde se aplica, quem foi os pais do que hoje chamamos mecânica quântica, onde ela nos mostra que o nosso universo é muito mais complexo e lindo, onde o nosso conhecimento atual ainda não chegou nem perto de como tudo isso aqui realmente funciona, onde tudo hoje em dia pode ser questionado. Vivemos em um lugar onde tudo é possível. E é isso que a mecânica quântica nos mostra. Eu, sinceramente, sou uma apaixonada por todo esse mistério que envolve a nossa existência. E onde provavelmente nunca teremos todas as respostas. Mas o simples fato de querer explorar nos conecta com algo mais profundo da nossa humanidade e o nosso desejo de entender o nosso lugar aqui, nesse imenso universo, né? Ou seja, que depois da física quântica, ficamos sabendo que as regras da física clássica não se aplicam da mesma forma já. E a mecânica quântica é uma ramificação da física que descreve como funciona o universo onde estamos. E nos põe em cima da mesa planteamentos básicos que antes acreditávamos saber. Ela, na verdade, é uma janela ao mundo microscópio, mas que funciona com regras completamente diferentes daquelas que estamos acostumados. Então, abra a sua mente e prepare-se para entrar em uma aventura incrível da ciência moderna. E bem-vindos ao universo quântico, onde o impossível vira possível e onde as leis da física parecem quase magia. A mecânica quântica descreve como funciona praticamente tudo, mas a uma escala a níveis atômicos e subatômicos. Eu estou falando de comportamento de partículas como os elétrons, os prótons, nêutrons, assim como também os fótons e outros mais que compõem tudo aquilo que conhecemos, inclusive nós, seres humanos. Portanto, as leis da física clássica, as que conhecemos como as leis de Newton, se desmoronam quando aplicamos ao universo minúsculo de partículas, mas que é a origem de tudo. É como se a gente entrasse em um lugar onde as regras mudassem por completo, onde nada é o que parece, já que as partículas não são somente partículas, mas, de certo modo, também são ondas. E essas ondas a gente não consegue tocar ou ver, mas elas representam probabilidades, possibilidades. Vocês irão entender melhor um pouco mais adiante. Eu vou explicar alguns famosos experimentos que foram realizados por físicos e mentes maravilhosas que acabaram descobrindo mais além
daquilo que estavam tentando realmente demonstrar. E a palavra mecânica quântica provém de quantum, que significa quantidade discreta. Mas estudar a mecânica quântica não é ficar só nas partículas mínimas, no mundo milimétrico, mas sim também de questionar a nossa noção de realidade, ou pelo menos daquilo que acreditamos saber. Já que no mundo quântico, as partículas podem estar em mais de um único lugar ao mesmo tempo, podendo influenciar uma partícula a outra sem importar a distância que as está separando. E isso está comprovado por experimentos que foram repetidos várias vezes e confirmando assim que o estranho comportamento das partículas é real. E o primeiro que eu quero falar é sobre o famoso experimento da dupla fenda. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, onde mostra, sem lugar a dúvida, que as partículas podem se comportar como ondas ou como partículas. É muito doido isso, não é? Então, tudo o que tínhamos como certezas absolutas, desaparece esse conceito. Portanto, a mecânica quântica nos abre uma nova porta, uma nova maneira de entender o universo. Esse universo que habitamos, onde a realidade não é algo tão simples como aparenta. Imaginem que temos em uma parede duas fendas, duas aberturas, e atrás dela outra parede onde vai bater o que passa pela fenda. Agora pensem em atirar bolinhas de tintas minúsculas, ou pode ser jogar água, ou até mesmo luz. Então, a conclusão estranha na mecânica quântica, mas muito real, é que se houver um observador, fará que o experimento se altere, podendo assim tanto as bolinhas minúsculas, ou água ou luz, se comportarem de maneiras diferentes, ou seja, como partícula ou como onda, passando assim somente por uma fenda, ou talvez pelas duas. E pelo simples fato de estar sendo observadas. Isso se chama de dualidade, ou seja, onda-partícula. E é como se esses elementos soubessem que alguém está observando. Então, decidissem alterar o seu comportamento. E aqui vem uma pergunta importante. Qual é o papel que o observador tem nesse experimento? Já que o resultado final só vai depender se tem um observador ou não. E esse é um dos grandes mistérios que a mecânica quântica apresenta para a gente, sem lugar a dúvida. E outra parte interessante da física quântica, que, ela começou a ser estudada lá pelo início do século XX, mas ganharam formas a partir do momento que Einstein e os fundadores da teoria quântica, como Boris Polonsky, Nathan Rosen
começaram a debater, já que Einstein não acreditava possível no que finalmente depois ele chamou do tal entrelaçamento quântico, ou de ação fantasmagórica à distância, já que desafiava todas as leis da física clássica. Então, mais tarde, lá por 1964, o físico John Bell provou matematicamente que nenhuma teoria baseada em variáveis ocultas locais poderiam explicar os resultados previstos pela mecânica quântica, demonstrando assim que o entrelaçamento quântico é real. E entre 1970 e 1920, ou seja, que recentemente, outros 3 físicos fizeram experimentos reais para comprovar o entrelaçamento. E em 2022, eles ganharam o Prêmio Nobel de Física por provar isso. Eles foram o Alan Aspect, e depois também o John Clauser e o Anton Zeilinger. E esse experimento ficou conhecido como o Teorema de Bell. Basicamente, e tentando simplificar ao máximo o experimento para que vocês tenham facilidade em entender, 2 partículas, ok? Que foram emaranhadas, foram entrelaçadas, elas foram ligadas, estiveram juntas, ok? E depois elas foram colocadas separadas, independentemente da distância que as separassem. No momento que uma era tocada, a outra reagia do outro lado, como se ainda estivessem interligadas entre si. E por que eu estou explicando tudo isso que parece uma baboseira? Simplesmente porque isso comprova cientificamente que existe uma conexão universal entre nós, já que agora sabemos que partículas podem estar conectadas, podem estar entrelaçadas mesmo a grandes distâncias. E também sabemos que, de acordo com várias teorias, uma das mais válidas da formação do universo é a teoria do Big Bang, de acordo com vários físicos. Essa não é a minha opinião. E no início de tudo, digamos que o universo estava todo muito junto, estava entrelaçado, no que dizem ter desencadeado a grande explosão. Portanto, a formação do nosso universo, de acordo com esses físicos, surgiu aí. Então, levanta a hipótese fascinante da possibilidade de ainda existir resquício dessa conexão, já que todas as partículas estiveram entrelaçadas de alguma forma lá no começo de tudo. E de uma forma fisiologicamente falando, claro. O entrelaçamento quântico inspira a acreditar que existe uma conexão invisível entre tudo e todos nós, desafiando, portanto, a ideia de separação. E o estudo e descobertas do entrelaçamento quântico foi a base de tecnologias emergentes como a computação quântica, a criptologia quântica, que é um sistema que usamos atualmente de mensageria instantânea, como o WhatsApp, Telegram. E a mecânica quântica foi o resultado do trabalho de décadas das mentes mais brilhantes
da nossa história. Mas o que faz disso ainda mais fascinante é que não foi um caminho linear, foi uma viagem cheia de desafios, de debates, descobertas que estão mudando para sempre a nossa forma de compreender o nosso universo. E essa caminhada se iniciou lá por 1900, quando um físico alemão chamado Max Planck, quem provavelmente nunca nem suspeitou que seus estudos sentariam as bases da revolução científica, onde os físicos estavam tratando simplesmente de resolver um problema relacionado com a radiação térmica. Ou seja, quando os objetos se esquentam, eles emitem luz e eles queriam entender o porquê a emissão dessa luz, e que não coincidia com as predições das leis clássicas da física clássica. Então Planck encontrou uma solução ao introduzir um planteamento radical, dizendo que a energia não se transmite de maneira contínua, mas sim como se fossem em pacotes, que ele chamou de quanta. Daí vem o nome. E em palavras simplificadas seria como que a energia não flui como um rio, mas sim como se fosse em forma de pequenas gotas. E a mecânica quântica também é a base atual de tecnologias modernas como as células solares, os sensores de câmeras digitais e muitos outros. Então, o seguinte experimento que trouxe mais incertezas, mais situações prováveis, típicas que são da mecânica quântica, foi o experimento mental do gato de Schrödinger. Imaginem um gato dentro de uma caixa fechada, ok? Com um frasco de veneno e um dispositivo com um átomo radioativo que pode ou não se desintegrar, ou seja, que ele é aleatório. E se o átomo se desintegrar, o veneno é liberado, portanto o gato morre. Agora, se o átomo não se desintegrar, o veneno não é liberado, portanto o gato vive. E você não consegue ver dentro da caixa. Então, agora vem a loucura quântica, que segundo as leis que regem a mecânica quântica, o átomo pode estar desintegrado ou não desintegrado, o que isso é chamado de superposição. Então, enquanto você não abrir a caixa, o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Eu sei que é bastante complexo de entender, mas eu estou tentando simplificar o máximo para facilitar. Ou seja, gato mais átomo quântico é igual a gato vivo e morto ao mesmo tempo, até o momento que você olhar. Ou seja, que ao abrir a caixa, a realidade, digamos que seria que decide o que acontece ali. E podemos dizer que os princípios quânticos, eles revolucionaram o mundo moderno. E a física quântica, ela está presente em muitos aspectos da nossa vida diária, apesar que a maioria das pessoas não saibam disso. E eu vou dar alguns exemplos para vocês terem uma ideia do que se trata, de algumas coisas que usamos, inclusive, todos os dias, e outras que são revolucionárias e estão mudando a forma que vemos
e nos relacionamos com o mundo. Eu vou colocá-las em grupos. O primeiro deles seria o laser, desde leitores de códigos de barras, como reprodutores de CDs, cirurgias oculares, telecomunicações e entre outros. O segundo grupo estaria o telefone celular, o computador ou qualquer dispositivo eletrônico com dispositivos mais pequenos e rápidos e potentes. O terceiro grupo seria os computadores quânticos, onde eles empregam qubits, que podem ser de 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo, processando assim enormes quantidades de informação e resolvendo problemas bem complexos em questão de segundos. E no mundo digital, para proteger a nossa própria informação, isso também, é usado é uma das grandes prioridades, protegendo as nossas senhas e até mesmo assegurando as transações bancárias, utilizando a criptografia quantum para garantir uma segurança, digamos que quase inviolável. Depois, em outro grupo estaria a ressonância magnética, que é utilizada na medicina tradicional e é uma ferramenta essencial para o diagnóstico por imagem. Outro grupo estaria o GPS de alta precisão, também os relógios atômicos, que são ultra precisos, e transformou o meio de transporte e as telecomunicações. Sem falar nos sensores quânticos, que são uma inovação capaz de medir campos magnéticos com muita precisão. E ainda estamos nas primeiras etapas de descobertas. Possivelmente, em um futuro próximo, alcançaremos muitas outras descobertas aplicando os princípios da física quântica. E à medida que nossos científicos continuem explorando os mistérios do funcionamento da mecânica quântica, e ela não é somente uma teoria científica, mas sim, acho que uma janela que traz perguntas profundas como: o que é realidade? Que papel a nossa consciência joga ou tem no nosso universo? O que é realidade? E essas perguntas nos levam a reflexionar sobre a nossa existência e a conexão com o cosmos. A mecânica quântica nos traz algumas respostas, já que ela nos prova que não vivemos em um lugar com leis fixas, determinadas, mas sim em um universo de possibilidades, onde os eventos não estão determinados, com certeza, senão que ocorrem desde um leque de possibilidades. E vocês só precisam lembrar do experimento que eu falei lá no começo, da dupla fenda, onde o observador altera os elétrons ao observar conscientemente. Então, aqui eu deixo uma pergunta. E se a gente extrapolar isso no nosso mundo, ao macro, onde achamos que é real?
Bom, pessoal, hoje eu vou ficando por aqui e espero que tenha conseguido despertar pelo menos um pouquinho da curiosidade de vocês. Então, interroguem, sejam críticos e fiquem em paz. Até mais!